Alô, time RL, Resenha Load entrando no ar na Rede Com Brasil e no YouTube. Gente, dá licença, se você não está inscrito no canal, se inscreve logo, porque hoje o convidado é o sérvio mais carioca que eu conheço. Inclusive, você vai ver pelo figurino que ele veio de bermuda, tá? Com uma camisa social. Petkovic, é uma honra ter você aqui no Resenha Load. Não gostou do figurino? Achei maneiro, curti. Tá loading, Tá né? loading, né? Boa tarde, todo mundo. Vanessa, um beijo. Prazer estar aqui. Aqui a Vanessa falou que todas as entrevistas que você aparece, nunca apareceu as tuas pernas. E o público quer ver. Então vem, por favor, de bermuda. Aí eu vim. Olha isso, rapaz. O cara tá em forma, pode entrar jogando, né? Né não? Com a gente para acompanhar aqui, temos aqui nosso time do Resenha Loading. Quer dar as boas-vindas para ele? Vai, Marlon, brilha. De qual jeito que você quer, seja bem-vindo, tá? Ao nosso programa, querido. O que é isso? Pegadinha para eu adivinhar quem que você está imitando? Não, é o personagem que ele faz aí. Michael tá com a gente também, prazer ter você aqui. Salve, salve, muito bom estar com vocês novamente. Com o Pet, que é o nosso tá? sérvio mais querido do Brasil. Maravilhoso. E esse cara, ele tem uma história para te contar em particular. Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Patrick, por causa do Pet. Ele vai contar essa história. E Raquel Mota tá com a gente também. Grande prazer estar ao lado do sérvio mais brasileiro que existe. Essa galera nem dormiu, né, querido? Ninguém dormiu. Não, e veio não aqui dormiu pra fazer mesmo. essa entrevista hoje com você. Você tá com muita moral, hein? Raquel, isso, prazer todo meu. Ainda tem. Ainda né? Tem uma moralzinha. Ainda não foi o loading inteiro, por isso. Não me conheceram. Quem não conhece, paga bem. Olha aqui, você acha que hoje o futebol tá chato, que tá todo mundo cheio de mimimi, tudo que você... todo mundo filma tudo, posta tudo, e aí julga-se muito, né, o jogador que de repente não tá numa boa fase. Você acha que tem isso hoje, diferente da tua época? Então, acho que de época são bastante expostas essa época, né? Então, muito tudo transmitido, tá praticamente quase Big BBB, Brother. né? BBB tá virando com essas mídias sociais, pressão é muito grande, né? Exposição dos jogadores, a notícia corre muito mais rápido, né? Então a força mental é super importante para você conseguir se desligar. Na minha época, quando eu jogava, a gente ainda tinha Orkut, né? Você é velho, eu posso falar Que nada. isso, Porque eu você sou tá velho. pelo menos 10 anos mais nova que eu. Sim, querido. A gente é de 72, querido. Já era. Já falei, pronto, falei. Tá bom. É 10 de setembro de 72, pô. Então, mesmo ano que eu nasci, querido. 50. Não tinha câmera nos celulares, né? Então, mesmo a gente ficava chateado mesmo com o editor ou com o setorista dos jornais, porque é isso que acompanhava. Os jogos nem foram todos transmitidos ainda, na época de 2000, no início do século, e aí tínhamos dificuldades. Imagina hoje em dia jogador com essa exposição do Twitter, dos Instagram, da Facebook, além de comunicação que é da internet, no streaming, né, televisão, todos os canais. Agora o canal aqui é mais bacana, né? Mas tem uns canais que são pesados, né? Criticando muito e cobrança muito grande. Então não é fácil, né? É porque Acho muita que- gente ganha audiência, Pet, batendo, Falando besteira. criticando, Não, falando besteira. E mudando a opinião, sendo inconsistente, procurando audiência através de dores de algumas pessoas. Crítica construtiva é sempre bem-vinda. E a gente pode debater essas críticas. Mesmo ela sendo ela construtiva, não importa se ela seja negativa ou positiva. Aliás, seria melhor que seja positiva, né? Mas mesmo sendo negativa, ela está aceita, dá para tragar, dá para engolir, né? Que o Zagallo falava, vocês vão ter que me engolir. Então, se eu falo uma crítica construtiva negativa, cara, vão ter que engolir, porque tem um critério, tem uma coerência no que eu estou falando, criticando, dizendo como que, por que eu acho isso, e dizendo pontos negativos obtidos nos resultados, nos empenhos, no comportamento, né? E aí vai ter que engolir. Agora, se eu estou falando coisa, olha aí, fulano é burro, olha aí, perna do cavalo, paraguaio, essas coisas pejorativas, isso aí não dá, não cabe, né? Falando agora para dizer as coisas, nossa, poderia ter
botado o corpo de diferente maneira, dominou a bola por causa da posição, a abertura do pé foi diferente, não estava inclinando o corpo, tá dizendo a ideia dele não foi boa porque lá não tinha superioridade numérica. Então, Mas o passe que está dizendo, esse passe não é para lá porque não tem propósito. Quando dá esse passe tem que ter propósito. O que o companheiro pode fazer quando receber a bola? O companheiro não tinha nada que fazer, então a bola tem que voltar para trás, começa de novo. Essas coisas, quando a gente vai, aí sim tem que engolir. Agora, olha, errou. Todo mundo viu que errou. Isso Mas é você sequência. toma esse cuidado quando você vai criticar um jogador na hora que você tá comentando? O que você pensa? Pô, podia ser eu? Como é que você formulou isso na sua cabeça pra você falar, sei lá, um fulano lá que tá jogando muito mal. Não dá pra falar, bater direto, falar, não joga nada, porque podia ser você. Como é que você pensa isso na hora de falar? Mas não é por causa disso. Acho que é cultura. Acho que isso você entende. Primeira coisa, o cara pode errar. O erro não necessariamente te dizer que não está fazendo certo. Então, porque certo é certo mesmo quando está dando errado. Então, quer dizer que a gente está fazendo as coisas certas na vida, sempre vai acertar? Não, a gente pode errar. Então, é certo de eu vir para cá fazer o programa, porque vou estar com você, Vanessa, e com o pessoal aqui, sim, mas posso atrasar, posso fazer uma coisa, posso errar o caminho. Mas estou fazendo as coisas, combinei. Então, gente cria a ideia, o propósito. Então é para fazer isso. Claro, se eu chutou, está sozinho. E para chutar no gol, para fazer o gol. Não quer dizer que eu vou fazer sempre o gol e o chute vai ser sempre certo. Sim. No ângulo. Tenho possibilidade do campo, os itens, né? Que pode me complicar. A chuva, o clima-tempo, o adversário, corrida, velocidade, cansaço, goleiro. Né? O gramado que de vez em quando não ajuda. Né? Então, tem muita coisa que influencia, mas por isso estou dizendo. A gente está dizendo as coisas que a gente entende, que vê, que tem a filosofia do assunto e o conceito. E aí, também, quando a gente também fala as coisas, nem a gente, mesmo dizendo coisas corretas, a gente é assertivo 100%, a gente entende do assunto 100%. Nós temos opiniões e a filosofias diferentes. E a verdade não é absoluta. Então, mesmo que a gente critica da boa maneira, não quer dizer que somos 100% assertivos. Antes de eles começarem a fazer a pergunta, eu vou aproveitar e incluir uma pessoa que chegou atrasada. Né, querido? Né? Faz a passada de jogador aí pra galera ver. Caixinha, caixinha. Vem na câmera, senão a gente não tá vendo. Vem na câmera. Vem pra cá, vai, vem por aqui, vai. Cheguei. Vai, faz aí a passada pra ele ver se você... Vai lá, sejamos de agachado. Olhando assim, pela passada, vê se o que você acha. Cheguei, Pet. Um microfone Chegou pra ele. atrasado ou vai pagar a caixinha? Vou pagar a caixinha? Eu concordo. Tá justo, tá justo. A caixinha vai ser ou em dinheiro ou pagar aqui 10 chinelinhos, não sei o quê. Eu concordo! Flexão! Faz aí. Garoto. Essa galera que treina é pra quê, né, querido? Treina aí. Dia, tá? Vai logo, vai, faz aí. Não começa a enrolar, não. Sem tartarugar, hein? 10. Bora, vamos lá. Olha o Pet, cara. 1, Mostra que o povo brasileiro quer 2, ver. Vai até o final, querido. 3, 4. Olha isso, 5. No padrão, 6, rapaz. 7, Tirando onda. 8, sem dobrar o joelho, 9, 10, acabou. Pagou. Sustentou a Tá prova. barato demais. Não começa essa marra aí, não. Muito fácil. Olha aí. Microfone. Depois daquela tua caminhada do Eu jogador, não vou nem bater palma aqui. que pareceu... Esse é o Tudo bem, Sérgio seja Ramos. bem-vindo. Sérgio Que Ramos da satisfação, Baixada. Pet. Sérgio Ramos da Baixada. É porque eu sou É. craque na zaga. Não é pra competir. Senta aí, vai ali. Vou achar um lugarzinho Chega pra aí. mim aqui. Vai ali. Satisfação enorme, gente. Aí você vê, né? Melhor ouvir Você isso, acha né? que o futebol tem muita dessa marra aí? Você acha que o futebol tem uns marrentos assim? Quem é mais marrento? Tem. Você ou Romário, por exemplo? Quem você acha que é mais marrento? Em que sentido? Mas no Romário, mas em que sentido? O Romário, você acha mais marrento? Não, ele O Romário é ele maravilhoso, não, né? ele é Beijo, melhor Romário! em tudo, então melhor isso também. Ele é maravilhoso, né? Nossa, eu acho o Romário, assim, muito craque. Mas era aquele cara que resolvia, né, Pet? Você é um pouco assim. Deixa que eu vou resolver. Eu vou resolver. Dá licença, Pet. Romário chegou. resolvia muito mais. É. Não dá pra comparar. Romário Aí, é peixe, tá com moral, hein, peixe? ele resolvia muito mais. Era impressionante. Quem era melhor batedor de falta, você ou o Juninho Pernambucano? Então isso é para perguntar
para a torcida, né? Para público. Juninho Pernambucano era muito bom, mas muito bom. Mas a batida dele era de longe. De longe, ele é um dos poucos que batia na bola fantástico, né? Agora, acho que eu batia mais de perto, mais de lado esquerdo, mais de lado direito. Você é especialista, né, Pet? De diversas maneiras, ele tinha um chute só forte de fora da área, de longe. E a bola dela caía, praticamente. Mas foi fantástico. Então, acho que no time, né, quando você tem Pet e Juninho Pernambucano, você pode dizer até os 20, 22 metros, Pet. A partir daí, Pet nem se aproxima. Maravilhoso! Vai, Raquelzinha. E Pet, o seu pai e o seu irmão foram jogadores, né? E eu vi uma vez você declarando que os seus grandes ídolos eram Pelé, jogadores do Brasil, Zico e o Maradona também. Zico, Maradona, principalmente Michel Platini, e o Zico eram dois maiores. É isso que eu ia perguntar. Qual era o seu maior ídolo, assim, que você queria jogar igual? Zico e Michel Platini. Zico foram dois caras que realmente eu me espelhava e tinha um futebol que assim, eu queria atingir. Logicamente não consegui, mas tentei copiar um pouco dos dois. Fantástico. Cara, um dos primeiros meu ídolo é o pai, irmão, né? Mas estou dizendo profissionais, isso, esses dois. Você acha que essa postura do Zico que ele tinha da história de ficar sempre batendo falta depois, porque você também era conhecido por isso, de ficar sempre, tanto que tem um desentendimento seu com o Redondo por causa disso, que ele vai pra bola no Real Madrid, pelo menos é uma história que é contada por aí, com o Fernando Redondo, que ele vai pegar a bola... E erro. Que ele vai pegar, eu tô com outro Fernando na cabeça, e ele ia pegar a bola e falar, não, e aí a torcida ficou pé da vida, porque você tava batendo já batia falta há muito tempo, você tava treinando, você acha que essa postura do Zico, de ficar batendo falta, te influenciou também pra ser profissional? Porque hoje a galera não bate falta, né? Então, você tem que ter dom, talento, né? E eu tinha isso como o Zico, né? Você tem talento para certas coisas, não sou de futebol, mas na batida da bola. Mas se você não praticar muito e bota muito em cima do muito, você não vai atingir um certo nível que é para ser chamado bom cobrador de falta ou exímio cobrador de falta. Você é um trabalho atrás disso. Então eu desde pequeno tinha muito talento e praticava muito e fiz bastante gols quando pequeno e tudo, e depois na minha carreira aqui. Por isso o Zico também, com certeza, porque eu falei depois, eu não sabia, não tinha como ver na época, né? Mas quando eu conheci o Zico aqui, o meu ídolo, a felicidade toda, ele falava que mesma coisa, que batia todo dia. Depois do treino, batia faltas na interada. Tem que treinar, não pode. Hoje em dia diminuiu muito isso, né? Metodologia do trabalho e tudo isso, preocupação. Mas acho que talento não sumiu. Acho que falta um pouco de entender que para chegar a esse nível você precisa gastar horas e horas do trabalho. Isso que você está falando, a gente mostra em um dos vídeos aí, se vocês quiserem podem pegar esse vídeo aí, tá aqui no Resenha Loading. É o Zico ensinando a galera da base do Bangu aqui no Resenha Loading a bater falta, lembra? Foi muito legal. Eu e Sérgio Ramos da Baixada acompanhando. Estávamos lá, foi bom lá. demais. E você fez gol? O Zico tava lá, né, cara? Ele que deu aula. Sim, mas você não praticou, não tentou? Não saiu com tua Mara aí? Não, tentar não, eu só pratico. Quando eu chego na bola, eu faço, Pet. Cadê dá a bola aqui, vai ser certa. Pet, então, você trouxe um assunto que eu acho bastante interessante de comentar, né? Você falou de assumir a bronca quando você fala alguma coisa, principalmente quando você tem embasamento, né? Você que tem uma carreira de comentarista que todo mundo já te conhece, você ficou bastante tempo na imprensa. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a abordagem da imprensa, principalmente dos comentaristas hoje em dia, ela tem como melhorar? Você vê que às vezes as pessoas não estão tão preparadas assim? Ou o que você vê dos comentaristas hoje em dia na televisão? Não, tem uma frase que vou tentar traduzir em português, porque nem serve. Todos os dias, em todos os momentos, estou progredindo. Então, sempre você tem como evoluir. Então, você sempre pode ser melhor. E você nem sempre se sai bem. Tem dias que até comentarista tem um dia mal. E fala uma coisa, uma besteira, ou uma pronuncia de certa forma que não está bem entendido. Ou entendido em duplo sentido.
Então, alguém pode interpretar mal. Já aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, não sei com você, porque você é bem melhor que eu nos comentários. Todo mundo erra, Mas não. acontece que tu fala uma frase e não pensa isso, mas é entendido dessa forma de alguém. Mal interpretado. É verdade. E poderia ser interpretado desse jeito quando você raciocina depois. Puxa, cara, mas não quis dizer isso, mas poderia entender isso? Poderia. É como um jogador, né, Pet? Nem sempre ele vai estar no melhor dia dele, no melhor jogo, mas não deixa de ser bom, não deixa de ser craque por isso. Acontece também com o jogador. Às vezes eu gosto quando o jogador está mais vezes no bom dia do que não. Claro. Mas você acha Mas que tem que se preparar, Hoje em né? dia, de vez em quando, ele está bem. Isso Mas que é olha problema. só, por que tem jogadores que funcionam bem dentro daquela equipe ou então assim, no clube não joga bem, mas na seleção joga bem, ou então na seleção ele não se encaixa? Você acha que tem a ver com o conjunto? Porque o jogador não é robô. Não é uma coisa programada e tu coloca e ele vai fazer o seu trabalho e sempre vai dar certo. É um ser humano. Ser humano que precisa de várias coisas ao redor deles se encaixarem para que ele possa render o melhor dele naquele momento. E aí sempre meu melhor, eu sempre falo, eu quero ser hoje melhor de ontem e amanhã ser melhor que hoje. Então, assim, acontece? Não, mas a tendência, você tenta fazer isso. Nesse caminho, que é o processo de adaptação, processo de entrosamento, de encaixe, de entendimento. Depois tem várias coisas por dentro que você prepara o físico, teu corpo é tua ferramenta do trabalho. Você precisa estar aí. Ah, não, basta treinar e você está em forma. Não. Quem faz esporte e quem faz qualquer esporte, mesmo amador, você sabe que você tem épocas quando está na forma melhor e melhor, altas e baixas. Você lida com preparo, você lida com teu ser humano, depois, diferente de idade, você tem entendimento, a tua força mental, que é muito importante, psicológico para mim no futebol, é 70%. Verdade. 70% psicológico, 25% trabalho, 5% de talento, na minha concepção, no entendimento. Mas também eu entendi isso depois das 30, quando já era mais maduro. E no futebol, sou muito jovem para a vida, né? Tremendamente jovem para a gente ainda fazer na vida o que quiser. Mas no lado profissional, como jogador profissional, quando você chega aos 28, 30 anos, você já começa, tá no auge, mas começa a encurtar a tua vida útil da profissão. Ela está menos do que quando você está com 22, que ela está crescendo ainda, está 15 anos para frente. Eu, graças a Deus, eu tinha essa sorte que eu joguei 23 anos como profissional. Isso é muito tempo, são 4 décadas que eu joguei, a década dos 80 que comecei, 90, 2000, 2010 quando terminei, em 2011 carreira. Então, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, essa sorte, né? E antes, ainda menos. Aí, antes os jogadores se aposentavam com 30, já era velho, 32. Nossa, mas é um absurdo. Agora joga 40, está jogando, está no campo, está rendendo. O Nenê agora... 42. 42. Parou, né? Ou não? Não, Não, só saiu do Vasco. Ô, Pet, Vascaíno- você- Olha, os vascaínos sabem tudo. Claro. Ô, Pet, você sempre foi tido como uma jovem promessa do seu país e até foi vendido para o Real Madrid na época e teve uma grande especulação. Qual a sua relação hoje, depois de aposentado? Você acha que deveria ter mais oportunidade na seleção? Eu sei que teve um período que a guerra atrapalhou, teve algumas brigas com dirigentes. O que você acha que deveria ter disputado a Copa de 98, por exemplo? O que aconteceu que você não teve mais oportunidades no seu próprio país? Eu não fui jovem promessa, que se tornou o maior talento europeu. E numa época quando tudo isso se desenhando fantasticamente, a gente entra numa época de agressão à separação da antiga Iugoslávia, né? Divisão da antiga Iugoslávia, de uma pequena guerra interna, pequena, estou chamando pequena, porque é pequeno país, mas muitas vidas inocentes se perderam, né? Foi um horrível desastre. Mas isso envolveu os embargos, né? Não só políticos e econômicos, mas esportivos. Então, na época, quando eu chego aos 18, 19 anos, né, e tinha mais de 100 jogos nas seleções
amadoras da Sérvia e para jogar no profissional, fomos proibidos de jogar o futebol fora do território da antiga Iugoslávia. Então sofremos um grande embargo em todos os sentidos. E por 3 anos tua carreira estagna. Só está dentro. Mesmo assim, eu depois fui para o Real Madrid. Aí circunstâncias no Real Madrid, lesão, te leva e me traz para o Brasil. Isso é bom ou ruim? Aí você que sabe. Mas acho que por isso você perdeu a visibilidade que poderia ter tido? Porque quando você volta para jogar na Itália, você teve uma outra chance na seleção, né? Não, seleção tem nada a ver com isso. Isso é futebol. Seleção é outro assunto, por isso eu estou dizendo. Não se mistura a seleção com esse assunto. Mas como ele quer... jovem promessa, maior talento, porque que aí quebra o pé no Real Madrid, que é 3 anos quando você perde no futebol. Na melhor tua idade, você quando tinha 18, 19 anos, e de repente depois você sai fora com 23, não é a mesma coisa. Você olha os jogadores do Vinícius Júnior, Rodrigo, isso, coisas, aí chega e quebra o pé. Aí teve isso, vinda para cá. Esquece a seleção. Seleção é parte, história, totalmente a parte de futebol. Mas ele tem nada a ver. O que ele quer, eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer, quer saber de você, se você acha que você poderia ter sido mais aproveitado na seleção do teu país. Esquece a seleção, não estou falando seleção. Seleção, eu estou falando uma coisa diferente. Estou falando do futebol, da que acontece quando você está 3 anos sem poder jogar, sem poder competir. E aí estou dizendo, na época, eu jogava em 3 seleções ao mesmo tempo, muitos jogos. Estava na seleção da Iugoslávia, que foi para a Eurocopa 92, que ganhamos eliminatórias invictos e éramos grandes favoritos. E fomos expulsos, entre a Dinamarca conquista a Eurocopa. Nosso lugar de férias. Assim como vocês atrasados, como esse aqui que chegou de embarra e ganha, com as mulheres, toda a família e ganha. Então imagina isso, aí vai lá, chega aí, já que chegou no Real Madrid com 20 anos, 19, 21 e 23, e aí depois tem razão, caminhos um pouco, você perde o timing. Igual passe que atrasa um pouco, timing. Aí já entrou no impedimento. Aí chega no Brasil, mas isso era bom porque eu vim para o Brasil. Senão não ia vir para cá. Que bom. Sim, sim. Agora, a seleção é a parte separada, é vergonha, não quero nem falar. Pet, você falou da seleção, eu sou historiadora, além de comentarista, né? E isso me faz lembrar porque na época da guerra, a Iugoslávia acabou sendo banida, né? Pela FIFA de campeonatos internacionais. E a gente estava até conversando sobre isso no intervalo também. Entre muitas aspas, né? Mas mais ou menos como o que acontece com a Ucrânia hoje também, que deixa de participar de alguns campeonatos internacionais por conta da guerra, né? Como se fossem, digamos, não são banimentos, mas são impedimentos porque o país está em guerra, seria essa a palavra. Quando você vem jogar no Brasil, né, que você já até comentou algumas vezes, me corrija se eu estiver errado, mas eu já tinha visto isso em outras entrevistas suas, que quando você vem para o Brasil também é uma chance de você ser visto na Europa também novamente. Isso, por isso que eu queria que você falasse sobre isso, porque eu já vi em 2 jornais diferentes dizendo que você falou, eu falei, pô, e que você veio para substituir o Bebeto no Vitória e tal, mas a questão não é essa, a questão era, tem uma homenagem que o Vitória da Bahia fez para você, justamente por conta da guerra que estava acontecendo, em que parece que era a primeira vez que as cores do maior time rival entrava na arquibancada, que era o azul, o branco e o vermelho como homenagem. O que você sentiu naquela hora quando você vê uma torcida rubro-negra com as cores do seu país te homenageando em pleno cenário bem difícil para a sua cultura, para o seu país e para a sua identidade? Então, dá para perceber que você é historiadora, né? Contamos bastante história, mas como toda história, né? Às vezes uma palavra dá para misturar um pouco o entendimento. Mas as suas colocações aqui eram 99% acertadas, né? Eu vim para o Vitória não para substituir o Bebeto, para jogar com o Bebeto. Essa é uma dos erros, porque uma das razões que eu vim para o Vitória foi que Bebeto está jogando e Vitória é campeão. Só que em 97... Campeão baiano, não brasileiro. Baiano, a gente não sabia, informações não era a mesma coisa. E é verdade que
vindo para cá, era o desafio. Mas se eu for lá e for bem, vou voltar. Isso sim, porque todo brasileiro vai para a Europa. Aí eu pensei assim, certo ou errado, mas esse foi um desafio que eu coloquei. Eu estava como 12º jogador e não estava satisfeito no Real Madrid. Apesar que naquele ano teve sorte de que veio o Jupp Heynckes, do treinador em 97, que eu não era para... O Real Madrid não me queria mais, queria me vender ou emprestar, se desfazer de mim. Mas eu fui na pré-temporada, conversei com o Jupp Heynckes e expliquei tudo o que aconteceu anteriormente, os erros que eu fiz, os erros que outros fizeram comigo, circunstâncias que a vida te leva, lesões, as brigas, todas essas coisas. E ele falou, não tem problema nenhum. Eu não falei que eu não te quero, que eu simplesmente falei que eles falaram que não te querem, e você vai com a gente. Se você se comportar como profissional, eu vou te tratar como qualquer um. Como todo mundo, qualquer um não, como todo mundo trato, né? E aí, beleza, fui na pré-temporada, depois de uma semana ele falou comigo que ele não entendia por quê, porque para ele eu era o melhor jogador. Olha. Tanto que ele depois pediu a minha inscrição, a ficha que se chama, porque tinha 25 jogadores que podem ser inscritos no campeonato, e éramos 26. Ele pediu a minha inscrição e um outro jogador se desfez de um outro jogador para eu ser inscrito no final, no último dia. Nas pré-temporadas, de novo, eu fui o melhor jogador da pré-temporada, com mais gols, como fui no anterior, em 96, com o Fábio Capello, que teve desentendimento. E aí, cara, me adorava. Aí, tanto que teve um jogo amistoso, eu fiz 2 gols, 12 de falta, a imprensa foi lá em cima dele. Isso para vocês é novidade, para mim não, ele é o melhor batedor de falta no time. E Roberto Carlos, é bom pra caramba, mas o Rambo é melhor. Meu apelido. Aí foi lá. Mas, pelas circunstâncias, chega esse convite e aí eu topo, encontro esse desafio, venho para cá para cumprir minha missão. E cumpri muito bem. Vitória, joguei muito bem. A homenagem que você está mencionando, que a torcida faz com cores da Iugoslávia, na arquibancada, que são tricolores, né? Que o adversário da Bahia, né? Porque em 99, quando teve aquela agressão em cima da Iugoslávia, da parte da OTAN, contra o veto do ONU, e o Brasil também não autorizou, todos os jogadores iugoslavos, né, porque jogava na Europa, você está sendo bombardeado o teu país, uma agressão de fora, porque não tem guerra, não tem combate. Você lá tá pessoas inocentes morrendo, cai bomba no hospital, na caravana, porque começou com aquela cirurgião, a pressão cirúrgica, mas depois desvia, quem é culpado quem é culpado por que os mísseis, bombas eraram o alvo, porque a defesa da Sérvia que desvia o míssil. Mas no início o primeiro não desviou nunca, né? Mas esquece, a política e guerra é uma vergonha, uma tristeza. Os jogadores, como se sente para jogar dessa forma? Quando o teu vizinho, teu familiar, ou teu amigo está lá prestes de ser morto a qualquer momento. Então, mas não queriam jogar. Os clubes brigaram em tudo isso e obrigaram os jogadores a jogarem. Tinha que jogar. Há ameaças de punições, tanto dos clubes, quanto das federações, quanto das organizadoras que o UEFA. Então tinha que jogar. Aqui não. Para falar para mim, a gente entende. Se você não consegue, não joga. Aí eu jogo com raiva. Toda aquela energia. Entendi. Aí, enfim, nesse período eu fiz 28 gols. Nossa. E aí, como jogava muito de raiva, aí, tudo aquilo, eles botaram a bandeira de apoio à Iugoslávia e a agressão que, oficialmente, o Brasil já era contra, como o país se posicionou. Como o Brasil, como a Rússia, como a China, como países do ONU. Mas o OTAN fez a coisa que ele fez, porque ele entendeu assim.
Mas para a gente não nos esticar muito na guerra, era essa situação. E claro que te dá essa emoção muito grande, porque eu jogava e queria para casa para ver se não tinha contato telefônico, mas Imagina isso, a cabeça não teve praticava. nenhuma perda próxima da minha família naquela época, ou dos meus amigos íntimos. Graças a Deus. Pet, você já disse uma vez que não gostaria de se naturalizar por questões políticas. Mas, ou estou errado? Continua. Mas em algum momento passou na sua cabeça, teve algum sentimento de que você gostaria de jogar por outro país? Principalmente no Brasil, porque você fez uma carreira muito rica aqui. Eu não me naturalizei por 2 razões. Primeira razão, quando ia me naturalizar em 2001 para jogar na seleção brasileira, FIFA negou. Falou que não pode jogar pelo Brasil. E ninguém sabia e não tinha bola de cristal para saber que a Iugoslávia vai se desfazer. E depois, como Sérvia ou Sérvia e Montenegro, que primeiro fui, poderia escolher jogar para Sérvia e Montenegro ou para o Brasil. E eu poderia escolher para o Brasil se tivesse um maluco me convocando, né? Aí outra história. Isso é uma coisa. Então, não, depois passou o tempo. Agora, recentemente, eu posso de novo a questão, não me naturalizo, não é que não gostaria. Sim, Que eu não fiz isso porque eu sou diplomata sérvio, sou cônsul honorário da Sérvia no Rio de Janeiro, mesmo assim não é impeditivo. Mas tenho muitos amigos que são políticos, então ia me forçar para eu ser o candidato ao deputado ou estadual, ou alguma coisa por isso. E para eu não posso, porque eu não tenho passaporte. Então eles não podem me obrigar a fazer isso ou encher aquele negócio para eu fazer uma coisa que acho que nesse momento da minha vida, eu que tenho pouco jogo de cintura, né? Não sou muito bom político, mas acho que diplomata sou bom, mas político não. Sonhando um pouquinho aqui, quem Agora, seria... não quer dizer que eu não faça isso. Não, claro. Porque a minha filha está fazendo agora. Sonhando um pouquinho aqui, rapidamente, quem seria a sua dupla de meio de campo ideal para jogar na seleção brasileira? Você e quem? E eu jogar na seleção brasileira só se o treinador fosse você, maluco. Cenário fictício. Cenário fictício. Sonhando! Ficção, claro. Ele na zaga, obviamente. Pô. Aí ia ficar muito fácil pro Pet. Não, mas aí quem seria a sua dupla? Poderia ser o concorrente, porque não tem jogador do meu estilo agora na seleção brasileira, né? Não tem. Nessa aí poderia ser um concorrente dependendo do esquema que o treinador joga, né? Porque nós temos um Neymar que é fantástico, né? Mas aí quem jogar com o Neymar e comigo, tem um jogador, somos diferentes jogadores. Mais novo, como o Ronaldinho Gaúcho, que o Bruxo, né? Não tem como, é o bruxo. Bruxo Não tem fantástico. É mais novo um pouco, mas da minha época tinha jogadores também. Rivaldo, gente. Maravilhoso. Rivaldo. Kaká mais novo, mas acho que a minha geração Rivaldo aí, que quando tem 1, 2 anos de diferença, mas tinha jogadores que nem jogaram na seleção e poderiam jogar e eram fantásticos. Djalminha, gente. Alex, Esse cara jogou 10%, não teve a carreira, 10% do que ele merecia, poderia ter como jogador técnico. Palhinha. Até Imperador, que é atacante, não poderia ter feito muito mais as coisas, né? Você acha que falta jogadores com a sua característica hoje em dia no futebol brasileiro? Não, nós não Meio de campo. Temos muito poucos. Camisa 10, hoje, clássicos como que fui eu, do Bruxo, outros para citar, tem muito poucos, muito poucos. Tem um cara que é muito bom tecnicamente, não é esse tipo de jogador que o Ganso, por exemplo. Não é esse tipo de jogador, porque ele não faz gol. Quantos gols eu fiz? Quantos gols faz? Muito pouco. Então, não é esse tipo de jogador. Aí tem muito poucos jogadores assim no Brasil que jogam nessa posição e que tem esse estilo, né? Nossa, muito poucos. Arrasca você mais aproxima, depois... Já pegando esse gancho do Arrascaeta, o que você acha que aconteceu com o Flamengo, né? Porque o time se habituou a ganhar muitos títulos na era do JJ, e aí, de repente, desandou por algum motivo.
E aí agora vem um novo treinador. O novo treinador é a solução ou tem que mudar o elenco? O elenco tá cansado, já ganhou tudo, já. Como é que você viu a situação do Flamengo hoje? Eu vou dizer uma coisa. Às vezes, uma peça muda tudo. Que peça? Não, estou dizendo, um jogador Mas que pode... peça seria, Não, na não tua estou opinião? falando do Flamengo, mas estou dizendo, às vezes, uma muda tudo. Então, vamos começar pelo que você falou, Flamengo, né? Agora, só que não vincularia com o JJ e Sim. com 2019. Não, mas você eu já falo é passou. porque o torcedor, ele Torcedor cria uma vai ficar, ilusão de que ganhou torcedor- tudo e vai continuar não, ganhando o resto da vida. Não, mas o torcedor tem direito de fazer isso e vai continuar fazendo isso. Acho que o que aconteceu com o Flamengo agora, porque acho que começou a pergunta assim, né? Sim. Então, lembra que eu te falei, certo é certo mesmo quando está dando errado, né? Sim. Então, agora errado é errado mesmo quando dá certo. Só que com o Flamengo diz errado, deu errado. Fizeram coisa errada, continuaram errado e no final o resultado deu errado. E aí tinha que trocar. Demorou pra caramba, né? Às Mas você vezes, acha que é a solução? A chegada do novo treinador é a solução? Ou você acha que precisa renovar o elenco? Como é que você vê isso? então, a solução é uma É a coisa... Vascaína perguntando, É né? uma coisa, a Vascaína achou que entrou agora dinheiro e a solução vai ser campeão da Já Libertadores. falei isso, que E não vai o ser, não é tão Botafogo simples também. assim, precisa de um E projeto. o Bahia também, Cruzeiro também. É. Não é bem assim. Precisa de tempo. Então, o futebol é mais bonito quando se joga simples, mas muito difícil jogar simples. Então, as coisas também. Gestão da pessoa que você domina muito bem é também muito difícil. Você sabe que a abordagem a cada indivíduo é diferente. Então, coisas que quando você está dizendo, você tem que gerir, fazer gestão das situações, dos problemas que cada vez são diferentes. Igual no futebol, gente. Porque o futebol é a única coisa que sempre acontece, que tempo todo tudo é diferente. O posicionamento, o passe, setor, corredor. Então, aí está dizendo, joga simples, sim. Então, no futebol nunca você vê a coisa igual. Semelhanças acontecem. Você treina durante a semana, durante o ano, para aproximar situações dos jogadores nas situações que pode acontecer no jogo, que ele possa reconhecer e possa saber como atuar, como reagir, como lidar com essa situação, né? Como fazer a leitura. Muitas vezes vocês viram isso, a leitura dele foi errada, então ele o último passe não, ele não sabe fazer isso, não aproveita, errou por causa disso. Então, essas circunstâncias. Quando se trata do Flamengo, todo time do mundo tem suas épocas e seus piques. Ele atingiu um pique impressionante em 2019, inédito pelas circunstâncias, e isso se repetir é muito difícil. O Liverpool aconteceu isso com o Liverpool em 2019. Repetir o Liverpool? Não, teve umas baixas. Você vai ter sempre que lidar com essas e nunca vai ser contínuo. Então você faz o gráfico de qualquer coisa na vida. Então no Flamengo, então você tem um cara fica mais velho, machuca, experiência diferente, mudança do treinador. Então você tem que adaptar e sempre buscar diferentes coisas. Então agora mudou o elenco bastante de 2019. Se você vê agora quem está no time que estava em 2019, goleiro não estava, lateral direito não estava, zaga não estava, lateral esquerdo não estava. O volante, primeiro volante não estava, segundo sim, o Gerson. Lá na frente estava Gabigol e quem mais? Everton não, agora ultimamente não é titular. Você tem 2 jogadores no time de 2019. Não é o mesmo time. Não pode ter a mesma exigência. Se são jogadores bons, ou craques, isso cabe entender cada um e o que eles demonstram no campo. Mas que eles têm potencial, quase todo mundo lá, jogar no Flamengo e jogar bem, concordo. Tem moleques subindo da base, como subiram naquela época? Isso tem.
Tem Matheus França, tem Matheus Gonçalves, está subindo, tem Vitor Hugo, está aparecendo, né? O Flamengo tem elenco. Agora, tem que ter um ambiente também saudável. Não tinha. E isso, no grande clube, no que eu conheço, que eu aspirei tanto, isso é um grande problema. O que para nós pode aqui fazer, vamos resolver assim. Lá quando começa, só para vocês, todos vão concordar comigo provavelmente, o tamanho de desentendimento da briga entre Edilson e o Pet não chega até hoje aqui. E teve um episódio e nunca mais, nem antes nem depois. E Pet teve briga com vários outros e Edilson com vários outros. E ninguém fala. Então, quando se trata do caras importantes, do clube importante, o tamanho, a dimensão disso que toma é enorme. Então, Flamengo tinha que fazer a mudança, porque errou muito no início da pré-temporada, no planejamento, na contratações do treinador, na mudança. Agora atrasou para contratar o Jorge Sampaoli, na minha opinião, tinha que fazer isso há 3 semanas antes de que fez. Está correndo atrás do prejuízo, né? Hoje à noite, a gente está vivo? Não, gravado. Tá. Então, corre atrás do prejuízo, mas tem time, tem elenco, tem loucura para poder melhorar. Agora, tem que mudar tudo, contratar desesperadamente, novos jogadores, isso, aí não. Seleção é contínua, é um processo e nunca para, sempre se muda alguma coisa. Mas o Flamengo tem jogadores suficientes para que você possa fazer uma outra peça que você entende no seu conceito, na sua filosofia de construção e o que o Flamengo entende. Porque não adianta eu chegar como treinador, o São Paulo chegar como treinador, isso, eu quero isso e eu entendo isso. Espera aí, você tem que ter isso se o Flamengo também entende a histórica do Flamengo, como que o Flamengo joga, como que o Flamengo costuma, o que a torcida quer, qual é o DNA do Flamengo. Você tem que também entrar isso na consideração para que as suas ideias, suas opiniões não sejam radicais demais para uma situação e seja depois negadas ou alguém bota dedo em você, né? Você fez isso, você mudou isso. O Ronaldinho Gaúcho, ele mexeu não só com a mente, mas mexeu com o psicológico de uma nova geração no futebol, colocando um jogador deitado na falta. Você acha que agora toda a final do time do Vasco, você mexeu com o psicológico do vascaíno quando tiver falta para outro time cobrar? Eu acho que isso que você falou do Ronaldinho Gaúcho é um absurdo muito grande. Porque tudo para mim é estatística. A probabilidade. Quantos gols na tua vida você viu assim? Eu lembro 2. E aí faz todo mundo isso. Absurdo. É o medo, né? E o torcedor do Vasco tem medo Então, até hoje das faltas, né? Só para dizer a verdade, quantos gols por cima da barreira? 90%. 10% no canto do goleiro, não é por cima do barreira, né? Toma aí. Então por que não pisa em cima do jogador e aí aumenta a barreira? Bota e pisa em cima dele, e aí ele faz 2 coisas. Em vez de ficar atrás, coloca ele e todo mundo sobe em cima dele aqui que vai ficar mais alto. E aí ele protege a bola de baixo e mata 2 assuntos. Absurdo, gente. Pet, queria trazer um assunto aqui que a gente já comentou no RL, em outro programa, porque eu queria saber a sua opinião, né? Porque você é jogador e também é técnico, né? Gestor de futebol. A gente comentou aqui sobre o aumento do número de jogadores estrangeiros que são permitidos a jogar no Campeonato Brasileiro. E a gente falou também que na Europa tem uma regra diferente, né? Que existem exigências para jogadores de outros países serem contratados. Eu queria saber de você se o nível dos jogadores estrangeiros no país aumentou, né? Conforme o tempo passou, e se você acha que deveriam existir mais exigências, né? Tipo, tinha que ter uma procura maior para não contratar jogadores que talvez prejudicassem o nível do campeonato. Um assunto para debate, né? Então, aquela coisa sempre importante de você ver qual a visão sua, qual é a minha, qual é diferente. Por exemplo, você citou aqui, tem bastante, acho, se não me engano, agora, no momento, no Campeonato Brasileiro da Série A, tem 100 ou 101 estrangeiros. E 99% dos estrangeiros são sul-americanos.
Tá? Na Europa, você está falando tem limitações do estrangeiro, tá? No cada país diferente. Mas na comunidade europeia não é estrangeiro. Isso é estrangeiro ou não é estrangeiro? Então, é uma questão. Então, aqui, o Mercosul, por que deveria ser estrangeiro o Mercosul? Aí pode ser fora do Mercosul, estrangeiro, aí sim. Então, é de debate, de se entender, de ver o que significa isso. Quem que é estrangeiro? Eu que moro na Europa, mas não estou dentro da comunidade europeia, sou estrangeiro. Que É o foi a discussão territorial, da- é curso... entendeu? É muito tem que ver essas coisas, entendeu? Sim, mas acho que eu digo mais da questão das exigências, né? Porque não é do país em si. Eles requerem que você tenha jogado numa seleção, por exemplo. Não. Acho que eu tô perguntando mais do nível dos jogadores aqui, para que se você acha que teria que ter uma exigência maior para melhorar o nível do campeonato. Acho que são coisas diferentes. Estava fazendo loading. Para entender exatamente o que você queria ser diferente. Porque o que você se refere à exigência é só na Inglaterra. De cara de nível de seleção, quantos jogos na seleção, ou qual série é. Agora, o Andrei não recebeu visto do trabalho na Inglaterra, não é por causa de falta de seleção, é porque jogou no Vasco que estava na segunda divisão. Aí tem essa exigência. Mas se a gente parte de que não deveria ser nenhuma exigência, porque cada um tem direito a trabalhar onde ele quiser, então entramos no lado do cidadão, dos direitos. Então, no futebol tem algumas regras diferentes. É muito lobby de certas coisas para se conseguir quem entende mais. Será que... Por isso estou dizendo, isso não pode porque do Brasil. Se fosse da Itália, não importa, pode ser de terceira divisão, de quinta para contratar. Então fortalece o futebol contratar cara de quinta divisão? Da Itália? Ou da França, ou da Espanha? Pode porque ela é a comunidade europeia. Entende? Então muita coisa para debate, cada um que entenda para que serve uma coisa. Como eu falei que aqui quando mudou o regulamento, né, que eu falei dos técnicos, como eles funcionam na Europa. O técnico que trabalhou num time, no mesmo campeonato, um ano, Série A, não pode treinar outro time na Série A. Ou do B não pode na Série B. Aqui falaram que não, o técnico pode mudar, sou técnico 2 vezes. Aí mudou 4. Não, ele pede demissão. Não é que o clube mandou embora. Aí o clube fala, tu pede demissão, senão não vou te pagar. É ficar driblando, driblando as regras. Exatamente, por isso que a gente realmente quer ter um propósito, uma coisa tem sentido, e esse sentido seja claro para a maioria, porque eu posso entender uma coisa diferente de você, não quer dizer que eu entendo melhor ou pior, mas a maioria, quando entende que isso é melhor em prol de futebol, do país, por algum propósito, aí a gente adaptar e fazer mudança. Se não, aí força, sabe aqui? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pet, qual a sua opinião sobre o prêmio de melhor do mundo, Bola de Ouro? Você acha que hoje é coerente? Porque às vezes um jogador é eleito o melhor do mundo por marcar muitos gols. Então, qual a sua opinião sobre? Às vezes... Qual é o critério, né? Qual é o critério para ser Qual melhor é o do mundo? critério para melhor do mundo? Então, para melhor do mundo, acho que é mais justo o critério do que melhor da Copa. Mas regulamento, você escolhe alguns critérios, né? E o critério aqui que é votação dos jornalistas, dos clubes, dos capitães, das federações, beleza. No melhor do mundo, dificilmente você erra. Dificilmente você consegue fazer uma injustiça. Porque quando você afunila entre os 10, entre os 5, entre os 3 melhores, depois chega o gosto próprio do individual. Aí, degustivos não discutando, os gostos não se discutem. Agora, a critério é isso. Mas pontuações, a coisa de valorizações de melhor time, de ranking. Por exemplo, eu gosto muito da forma como acontece do melhor do mundo no tênis.
esse regulamento você conquista pontuações e você defende eles. Pela Os pontuação. pontos e você é mais justa, mais honesta. Agora, quando você É menos proibido... subjetivo, é menos subjetivo. Menos subjetivo. Quando você é proibido de jogar, porque não está vacinado, aí não deveria descontar os pontos. Mas mesmo assim não derruba um Djokovic, mesmo absurdo. Falou o isso. tenista! Você acha que o nosso craque brasileiro, Neymar, você acha que ele ainda briga? Ou você acha que já chegou uma nova Ele geração não briga agora. que pode... Ele não briga agora. Esse momento ele não briga. Ele voltar a competir para o melhor do mundo? Pode, tem qualidade de sobrando. Se vai fazer isso, só ele sabe. Mas qualidade absurda que moleque tem. Não é mais nem moleque, né? Porque já tem mais de 30 Menino anos, Ney já né? passou a fase do menino Hã? Ney. Não é mais menino Não é mais Ney. menino Ney, Adulto Ney. não trata mais, mas é absurdo. Ele é absurdo. Mas você de não técnico. acha que ele nasceu numa geração muito privilegiada, que você tem ali Cristiano, você tem o Messi, você tem o Neymar, é muito injusto. E quando a Copa começou, eu falei assim, cara, alguém vai terminar a carreira, vai encerrar a sua carreira sem uma Copa do Mundo. Ou vai ser o Messi, ou vai ser o Cristiano, ou vai ser o Neymar. Porque os três, claro, o Neymar mais novo, mas os três naquele momento em que poderia ser a última Copa tanto do Messi quanto do Cristiano. Perfeito, Vanessa. Só que nessa briga, assim, o Cristiano Ronaldo estava prejudicado, saiu atrás. Saiu épocas atrás, porque o Portugal, para ganhar, quando ganhou? Tá difícil. Agora, o Brasil e a Argentina tem sempre mais chances, Mais tem uma competitivos. história, competitividade. Então, essa venceu o Messi, e merecidamente, porque foi o melhor do mundo mais de uma década. E ele tinha que fechar a carreira dele, ele tinha que ter Porque- isso no currículo dele quando ele parar de jogar. Aquela coisa. Certo mesmo quando estava dando errado. Mas então, Mas acertou, porque foi. Eu acho sempre, é minha opinião, totalmente minha e subjetiva. Pode alguém pensar como eu, não importa. Mas subjetiva. Eu acho que nós, todos, conquistamos aquilo que merecemos. Ponto. Ah, mas poderia. Fez alguma coisa que não. Mas sempre tem alguém que prejudicou, que foi prejudicado. Tem injustiça também. Mas na média, no average, todos nós estamos por aí onde a gente merece alguma coisa. Ou mais, ou menos. Então, Ô, acho Pet, que- falando nisso, no ano de 2009 que você chegou no Flamengo, você chegou com acordo, né, com a diretoria. 2009, é. quando... Chegou num acordo para perdoar as dívidas Uhum. e chegou com muita desconfiança por parte da torcida e por muita gente, né, né? críticos esportivos e tudo mais. Você, naquele momento que você chegou no Flamengo, no início da temporada, você imaginava que fosse ser um dos melhores anos da sua carreira? E você se considera o principal pilar ali pro Flamengo ser campeão? Então, Pet sendo Pet, né? Desculpa, Mas é por isso que mas você é tá mais- aqui. mas é Fala mais o que carinhoso, você é mais, quiser. mais forte, mais É porque forte é que eu. carinhoso. Eu não, você falou, mas sempre, tá vendo? Sempre tem uma coisa de corrigir você na. Mas Não, isso aqui é resenha Chegou, loading. não, voltou. Uma coisa. E não foi no início da temporada, não, cheguei em junho, então não é no início. Só isso, o resto tudo. Então, é mais É forte que resenha eu. loading. A gente Resenha tá loading, sabe? estamos aprendendo. Sou é chato isso? pra isso, não precisa fazer isso, mas não sei, eu sou Não, assim. tem que fazer, tem que Eu sou falar. assim, eu sou assim, tá com certo. todo respeito. Então voltei, exatamente, fiz um acordo, foi 3 meses de papo, de reuniões, fiz perdoar uma parte de dívida, liberar para poder pagar os jogadores em atraso, combinei para só receber depois do ano que vem, aquelas todas fui... E fiz uma coisa que é loucura, né? Voltei no meio do ano, metade estava duvidando ou não achando que eu vou fazer uma coisa positiva e metade foi aberta para o retorno do ídolo, né? E acho que bem foi dividido, né? Porque eu lembro que Vanessa, na época, falou, volta, Pet, né? Para você jogar mal e gente te criticar pelo aquilo que tu fez com o meu Vasco. Não foi isso? Eu também não achei muito não. justo o que você fez com a gente, mas tudo bem. Mas realmente foi assim. Agora, eu fiz tudo isso loucura porque
é alguém que eu não equilibro bem na cabeça e que eu falava que eu vou jogar pra caramba e que vou botar Flamengo no Libertadores. Que o meu irmão me pergunta, a gente correndo na praia, aqui na Barra, tomando um coco gelado depois, e ele falou, para que tá fazendo isso? Tá vendo que estão falando besteira de você, estão te despreciando, estão fazendo, sabe, como você mal, não sei o quê, ultrapassado, criticar. Não criticando não, isso não é crítica, mas ex-jogador, aposentado, sabe, desvalorizando, para que tu tá fazendo isso? Tá maluco? Ainda tá perdoando o dinheiro? Eu digo, não, eu vou voltar, vou fazer isso, que eu acabei de falar, vou o Flamengo botar na Libertadores, vou jogar pra caramba, vou ser um dos melhores. E outra coisa, não importa o que eles falam, porque vou voltar para vestir mais uma vez, sabe, um manto sagrado. E isso para mim, que eu tinha falado em 2002, que vou terminar a carreira no Flamengo. Tenho chance disso acontecer. Quando fui rescindido o contrato em 2002, eu falava que era terminar minha carreira no Flamengo. E aconteceu. Ele, você tá maluco. Aí o meu empresário falou, você está preparado na pior hipótese que vai acontecer? Eu, claro. Ele disse, você sabe que pode não jogar 1 minuto? Eu falei, estou ciente disso. Você queria esse porque desafio? O futebol não me queria. Sim. Quem me queria era a administração, a diretoria, pelo acordo. Perdoar a dívida, liberar dinheiro penhorado para poder pagar salário. Era útil naquele momento. Era muito útil. E imagem boa. Não perde nada. Ganha imagem, ganha dinheiro, ganha tudo. Volta para entender, mais um aí, tem tantos que não jogam. Isso que estou dizendo. Olha aí, percepção, visão do futebol. Vai chegar, tá fazendo tudo isso e não queria de jeito nenhum, o futebol não me queria. Cara, tu tem 37 jogadores, jogam 11, 23. Para voltar para tudo isso que o clube está dizendo, você tem um cara ídolo no grupo, pô, vai aqui, cara, me ajuda aqui com garotada, vamos lá, se dá para jogar, dá, se não dá para jogar nada, ensina eles, mostra aí, seja espelho, isso é autoridade. Isso seria mais bem pago do mundo. Trabalho, porque não paga nada, ganha dinheiro, paga salário, tem um ídolo de volta em casa, tem imagem, mesmo que não joga. Não queriam. Olha a vaidade, porque não foi que o clube fazia, departamento do futebol, que foi a diretoria. Porque não acredito que tinha nada pessoal comigo. Não acredito. Por que teria uma coisa pessoal comigo? Não briguei nunca com eles, né? E não queriam. Mas aí eu falei para ele, não pode não botar a jogar, isso não é pior hipótese, não. Aí ele falou, mano, como que não é pior hipótese tu não jogar 1 minuto? Eu digo, não. Pior hipótese de eu não jogar 1 minuto é eles se enganassem, fazer um erro e me colocar a jogar. E eu passar vexame. Isso é pior hipótese. É verdade. E se eles me colocarem para jogar, eu vou arrebentar, mano. Vou levar o Flamengo assim para Libertadores e tudo. Não, porque pensava no título de jeito nenhum, né? O título foi consequência da oportunidade que pintou na reta final, né? E ele falou, então, beleza, amanhã já assina o contrato, acordo, porque realmente você está preparado, porque eu não esperava essa resposta. E aí, o que isso você era sentiu? Minha maluquice. Aí, o que você sentiu depois que no final da história, você falou assim, viu, lá no fim, eu tinha razão. Depois da história, tudo que aconteceu em 2009, a gente gravou filme, pá, tudo que aconteceu, aquela coisa, Steven Spielberg me ligou e falou, cara, nem eu ia produzir essas circunstâncias que você fez. Eu falei, beleza, não me chama para Hollywood porque eu domino o cenário brasileiro. Lá é outra É o roteiro de cinema mesmo. É roteiro de cinema, gente. O Tudo brasileiro deu é certo. doido. Que eu queria, que eu falava, que eu... E aí tudo deu certo. A diretoria toda, a gente entendeu tudo. Achou lógica. Menos uma coisa. A gente não acreditou, mas como tudo acertou tudo, a gente deixou. Mas duvidando pra caramba. Digo, o quê? Eu imagino. Não digo o quê? E se você falou pra gente
deixar o Sheik ir embora, Emerson Sheik ir embora para mundo árabe, que o Zé Roberto vai jogar. Falei, e isso que a gente não acreditava. Isso era mais fácil. Não, pra gente, isso, o Zé Roberto, que vocês entendem nada de futebol. Então, vocês não têm nada a dizer, porque Zé Roberto é atacante, ele jogava no meio campo e não jogava bem no meio campo. Aí liberou a posição, saiu o Sheik, ele vai no lugar do Sheik e no meio campo ele repete. Pô, não é qualquer um. Zé Dá Roberto tem licença! Aí o passe vai pintar, esse vai fazer, vai jogar pra caramba. Aí eles, a gente não via dessa forma. Gente, é nós. A gente sabe quem faz, quem pode, quem tem potencial, quem joga. No treino, tudo. Pode não render, você está chateado, brigado, não sei o quê, tem problema em casa, isso e não render. Mas aquele quem pode, quem sabe, faz ao vivo. É isso, maravilhoso. Então, o Maicon trouxe aqui a 2009 que você voltou a jogar com o Adriano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque... Faz a correção. Antes de você, ele voltou a jogar comigo. Eu sou mais velho. Tá certo. Maravilhoso. Alô, Romário, tá te superando aqui na marra, garotão. Então, quando você chegou no Flamengo em 2001, você já tinha uma passagem, né, pela Europa e tal, você já tinha a experiência. Eu queria saber como que você viu o Adriano na época, em 2001? Você já projetava esse sucesso que ele teria na Europa depois? Então, cheguei em 2000, desculpa te corrigir. Gente, a resenha Loading tá sendo uma aula de futebol. Não, mas maravilhoso. 2000, Adriano começou com a gente, né? Puxa, eu vi um moleque magrinho, mais forte, que é cascadura. Ele tava, não, é lateral, atacante. Digo, peraí, que não é lateral, atacante? É atacante. Não, mas jogou no lateral, mas pode não, treino, chute rápido, canhota. Começou com a gente, subiu, bota esse moleque pra cima, né? E botaram pra cima e com a gente começou a jogar e tu já viu que é diferenciado. Eu já comecei a falar que é diferenciado e tudo. E aí, depois, virou imperador porque tinha todas as características, né? O perfil dele de que poderia se tornar um grande atacante e se tornou. Mas depois a vida de cada um tem suas circunstâncias, né? Em 2009, quando juntamos, antes de eu voltar em 2009, para o Flamengo eu tinha escrito um blog sobre o retorno dele, né, não sei o quê. E aí tinha falado isso e pintou depois a minha volta no Flamengo. E aí a gente fez um campeonato extraordinário, um dos grandes contribuintes desse título, maior talvez, o Adriano, imperador, mas todo mundo contribuiu, senão não ia dar certo, porque tínhamos muita coisa para fazer, para chegar. A gente estava subindo, né? Enquanto o outro estava perdendo força e estava deslizando, a gente agarrando e assim, porque Palmeiras estava 14, 12 pontos na frente e conseguiu perder 5 seguidas na época, ainda com o Muricy Ramalho. Eles fizeram também a lambança lá, mandaram o Luxemburgo embora. Aí começou o Jorginho, e veio o Muricy porque já tinha ganho 3 títulos seguidos com São Paulo. E aí, mas não encaixou e a gente aproveitou. E estava querendo aproveitar também o Internacional em São Paulo. Mas graças a Deus nós conseguimos. Aqui, tá gostando dessa resenha? Então já sabe, né? Vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Só vem, deixa seu comentário, porque o rapaz aqui é bom, né, gente? Bom de resenha. Craque. Ainda tá dando uma aula, então tá loading total. O canal hoje tá realmente resenha loading, porque todas as correções estão sendo feitas. Isso é maravilhoso. Diga lá. Fala aí, depois eu falo. Tá bom, valeu. Faça sua bola. Tá Pet. tímido? Não, eu? Não sei. Não, Lógico. jamais. Craque dentro e fora. Ih. Pet, dá pra falar que o gol contra o Vasco, com as circunstâncias, uma final, em cima do maior rival, foi o gol mais marcante da sua carreira? Pode falar sem dar.
Podia não Justo. ter acontecido, né, querido? Justo. Né? Então, Por que você fez aquele gol? Aquele gol foi realmente inexplicável. Mas aquela coisa, você tem que merecer. E merece depois de muita injustiça e injustiça, e você cai, levanta, e alguém te dá a mão, uma gente boa, né? Que te dá a mão e te ajuda para botar no caminho, porque você é assim, o humano é falho e não consegue fazer. O humano não é previsto para viver sozinho, fazer coisas sozinhas. Pode até fazer, mas não é. Essa é a essência e esse objetivo, esse propósito para ser humano. Então tem que conviver. Então saber conviver tem que ser ajudar um ao outro e assim construir melhores coisas. Esse foi construído o mundo. Então naquela época tinha muitos problemas. Aquele jogo não ia jogar, depois uma ajuda, me botaram para jogar isso. E eu batalhei muito para chegar nessa final, então muitos sacrifícios porque eu estava lesionado, recuperando da lesão, treinando, fazendo até recuperação particular fora do Flamengo e tudo isso para poder dar uma coisa extra. E quando chegamos, os caras querem jogar tudo para a água e, sabe, desistir e vamos escolher o bode expiatório e aí a gente justifica. E aí muda papel e não sei o que, não temos dinheiro, clube, não importa. Aí aconteceu tudo e aquele gol que eu faço, né? Com todos esses problemas, tu viu a arquibancada acreditando. Acreditando. Energia positiva e tudo, até os narradores que narraram aquele gol, e eu que estava lá, jogadores no campo. E pintou circunstâncias e acho que nós merecemos, pelo sacrifício que fizemos naquele ano, salário atrasado, 3 meses para o time inteiro, para mim 8 meses, sem pagar, joguei aquele jogo sem receber mesmo. E depois, porque fiz aquele gol, no título, fui pago. Um salário, Coisas 2 salários. do futebol, 2 né? salários, não fui pago, 2 salários. Mas estou dizendo, e se não tivesse feito o gol, no dia seguinte, todo mundo na rua, chute na bunda, vai embora, cara. Vai pra serva, é mercenário, pede dinheiro. É assim, infelizmente, que funciona no futebol mundial e o brasileiro, especificamente, que a gente vive aqui e acompanha muito mais, e conhece. Mas puxações e tudo, e depois, quando acontece isso, que nós fizemos um jogo fantástico, os 2 times, cada um podia ter ganho o jogo. Quantos gols que salvou o Júlio César, com errado isso, defesa para cá, ataque. E aí conseguimos isso, e aí sai lá matéria dos teus colegas. Esse pessoalzinho da imprensa aí, Da né? imprensa. Essa galera aí. Sai matéria. Prende a Gávea e paga o cara. Nossa. É muito futebol brasileiro isso, gente. É a Sai cara do assim, futebol vende brasileiro. a Gávea e paga o cara. Todo mundo para fora, o cara tem que ficar. E uma semana antes, ou um jogo antes, mercenário. Tá pedindo. Mas freguesia. nisso, Pet, o Burguesia. futebol é muito cruel, né? Porque se você acerta, né? Se você ganha, se você conquista, você é muito ídolo máximo. Mas se você perde, você é jogado às traças. É um negócio cruel. Herói e vilão, muito tempo. A gente vive isso, mas essa é profissão. Por isso é o futebol uma religião. Tem Mas não uma, é paixão, é religião. tem uma equipe que você gostaria de ter jogado ou que você gostaria de treinar ainda? Tem isso ainda na tua cabeça? Tipo, pô, queria tanto ter jogado em tal lugar. Não, tanto não, mas Onde Na você época- gostaria? Que time, que equipe você gostaria de... Não, mas na época tinha muitas mudanças. Eu joguei nos 7 clubes brasileiros, né? Então tinha a possibilidade de jogar em várias. Tinha sido cobiçado a fumaça, aquele boato de quase todos os clubes, né? Que eu me queria. Que é óbvio, por que não, né? Na época eu jogava bem. Na época eu jogava bem. Ai, gente, eu vou até me embora, que eu não sei Modesto, jogar nada. modesto. Ah, Mas
poderia jogar qualquer clube, não joguei no 7, como falei, mas eu falei, já tinha que no Corinthians eu gostaria de ter jogado, porque acho que é bem parecido com o Flamengo, aquela cobrança, e eu lidava muito bem com isso. Eu gosto quando tenho responsabilidade, mas se você não me dá a responsabilidade, eu já não sou o mesmo. Entendi. E tem treinador... Você gosta da cobrança? Você gosta não da... estou cobrança, a responsabilidade. Sim. Porque cobrança vem em cima de que você não deixa de fazer as coisas. Então é tipo assim, Pet, Então- conto com você. Vai lá e resolve, salva Então, aí. É tipo aí isso. e eu gostava, não salva aí não é para ser herói, mas faz sua parte, faz sua contribuição, entendeu? Faz sua parte, colabora. E eu gostava disso. Então você é comandante. sente desafiado. Você é comandante. Ah, Pet, hoje temos aí fulanos, agora chega aí, você tá fora. Aí já não gostava. Aí o cara tá dizendo, tu joga bem, mas ele errou, aí tá vendo? Tá de fora. Peraí, eu de fora por quê? Tô jogando bem. Tá jogando bem, nada, mas o cara entendeu? Te tira. E acontece muitas vezes isso. Os treinadores tiram o medalhão, tiram o craque, briga com ele, bota pra cima para botar ordem no vestiário. Peraí, tu tá tirando o teu potencial maior de jogos, de ganhos, Administrar o maior bastidor. aliado do teu lado, para quê? Eu quero melhores do meu lado. Mesmo contrariado, mesmo desafiado, desde que tenha respeito. E meu respeito para onde começa dele. Mas você e se dele sentiu- para onde começa meu. Você se sentiu desrespeitado por alguma torcida? Não, torcida não. Só Torcida- dirigentes e... Só dirigentes. Só Socorro, né? Os dirigentes dirigentes no alguns, Brasil, e socorro. alguns profissionais. E essa era muito. a pergunta que eu ia fazer Torcida também. não, torcida xinga. Quando tava vai. Mas você guarda mágoa de algum ex-jogador, algum treinador, Não. alguém que Mas, te desrespeitou, que você falou, cara, eu não tô nada. acreditando. Vai dar mágoa. Uma mágoa vai correr a quem? Ele ou a mim? É. Eu vou guardar mágoa daquela cadeira, ela tá nem aí. Quem vai se correr por dentro que poder ser sou eu. Puxa, aquela cadeira, me derrubei, eu caí, aquela... Nada, cara, passou. História. Maravilhoso. Beth, tem a ver um pouco com o que a Vanessa tinha colocado. A estrutura do futebol brasileiro, quando você jogou, quando você chega aqui, né, década de 90, você acha que está muito diferente do futebol, da estrutura do futebol brasileiro que a gente vê hoje, seja no campo ou extracampo? Bem diferente em sentido positivo. Evoluiu a infraestrutura bastante. Melhor, até as regras do futebol não, mas regulamento brasileiro mudou bastante também. Não é ideal, ainda dá para melhorar, ainda dá para aperfeiçoar, mas mudou muito. E quando eu cheguei em 97, jogador era escravo. Literalmente escravo, na teoria e na prática. Porque tinha dono do passe o clube. Teu contrato acaba, se o clube não te vende, tu não sai. Peraí. Não existe dono do passe do jogador. E o jogador não se vende. Você vende o contrato do jogador. Você não é o dono do jogador, de um homem. Você não possui ele. Você possui um contrato profissional, um contrato de trabalho que tem suas cláusulas, exigências, penalidades e multas. Por causa disso, você vende o contrato do jogador. Se você não tem contrato com o jogador, como você vai poder vender? Querer alguma coisa. E isso acontecia até 99, quando entra o Lei Pelé. Olha só, pra gente fechar, porque o papo tá assim, incrível, incrível. Eu queria ficar 3 horas aqui. Eu não posso deixar. Eu vou deixar ela fazer a pergunta. Eu vou deixar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Já É não. isso, Tipo assim, Noé. vamos Vamos pegar ficar mais, vamos semana ficar aí, mais. Vanessa. Vamos Eu tô ficar olhando o semana. relógio ali, já tem 75 minutos de programa. Aí eu pensei assim, vou fazer o quê? 3 horas, né? Né? Vamos chegar lá. Eu quero saber de você hoje, quem é o cara que você fala assim, pô, esse moleque ou esse cara joga muito hoje? Quem é o craque brasileiro hoje na atualidade? Vinícius Júnior. O que você gosta no estilo dele de jogo? Evoluiu muito. E é bom isso quando você acompanha desde moleque e vê isso. E quando foi comprado, né? Aí na Espanha,
Aí me ligam do Marca, teu colega do Marca. E aí faço entrevista e falo do Vinícius Júnior, né? E falo de potencial dele, elogio pra caramba. Passou um ano, Marca, pá, quase primeira página lá. Crítica, falei besteira, não sei o que, não é nada, Vinícius, não sei o que. Passou mais um ano, saiu a retificação da matéria. Olha. Não, agora não, o Pet tinha razão, isso aqui. E isso é uma satisfação muito grande. A parte dessa, mas a satisfação é que o moleque é tão inteligente que ele melhorou nas coisas que eu não tinha visto que ele ia melhorar. Tem um assessoramento muito bom, bem provável, não sou 100% seguro porque não conheço, mas para ele se posicionar agora, entrevistas, comportamento, tudo isso é o trabalho da assessoria. Como ele evoluiu fisicamente, tecnicamente, inteligência e visão de futebol, aprendeu lá, quis se adaptar, e aquele potencial que eu tinha falado, eu podia falar só dos potenciais dele, está impressionante. Então, agora, para mim, um dos 5 melhores do momento em atualidade. Incrível, eu concordo com você. Joga muito. Vai, Raquelzinha. Pet, na verdade é uma curiosidade, né? Jogou pelo Estrela Vermelha, né? Que foi um time que revelou muitos jogadores sérvios pro Real Madrid. Mas você também pegou aquele período de transição, né? Do futebol da Iugoslávia, ainda um pouco identificado com o bloco soviético, e depois da queda do muro de 89 para 91. É uma pergunta assim, de curiosidade mesmo, daquela historiadora que gosta de história do futebol. Você sentiu que teve alguma diferença na estrutura do futebol da Iugoslávia nesse período de transição? Isso significou alguma coisa, digamos, no mercado europeu também para vocês? Ou não teve diferença nenhuma e manteve a tradição, digamos, de um clube como o Estrela Vermelha? Então, não sei se tem... Mudou como o futebol, né? Regulamentos, aquelas exigências que a gente tinha falado aqui, de certas, mas nos anos 80 começou a mudar o futebol da Iugoslávia quando liberou, porque nós tínhamos na época até 86, por aí, 87, quando eu viro mais ou menos profissional, a gente tinha a proibição de sair do país o jogador antes dos 27 anos. E aí isso muda nessa época, finais de 80, e os jogadores começam a sair, começam a ganhar dinheiro, porque quando estavam lá não eram escravos, porque quando não tem contrato está liberado, como no Brasil até 99, mas não conseguia ganhar dinheiro. Por quê? Ele ia lá, fazia um contrato, acabou. E para chegar aos 27, 28 anos com saúde, bem física, e era muito forte o futebol iugoslavo. Iugoslávia era potência naquele momento, anos 80, industrial e tudo. Claro que começa a mudar quando morre o Marechal Tito, em anos 80, e começa a cair e começa a vir as contas para pagar, que é aquelas carências, né, que a gente tinha para pagar os créditos externos, né, a longo prazo, e mas o futebol começa a mudar, e principalmente essa aí começa a sair jogadores mais cedo, isso desvaloriza um pouco, começa a cair, mas nos anos 90 a gente ainda chega na Copa do Mundo da Itália, com a possibilidade muito grande, e a gente quase passa da Argentina nos pênaltis, a gente perde, e é culpado grande porque que depois o meu grande amigo Ricardo Alemão Brito foi injustiçado pelo gol do Canidia, que leva drible do Maradona, e o Brasil perde. Mas se tivesse Iugoslávia ganho nas pênaltis contra a Argentina, acho que o Brasil chegaria na final. Mas aí futebol, aí vem aquela separação da Iugoslávia e tudo muda. Mas o futebol na antiga Iugoslávia, não só o futebol, todos os esportes,
eram obrigatórios nas escolas, prática de todos os esportes. Então, eu posso escolher o que eu vou praticar mais, mas eu tinha que aprender todos. E aí tinha investimento muito grande para isso, né? E depois, com mudanças aí, a partir dos anos 90, já começa a mudar bastante as coisas. Amei esse programa, foi incrível, maravilhoso. Eu ia ficar mais 50 horas aqui Convidado falando. chato. Maravilhoso, Resenha ainda corrige demais. a gente. Muito resenha. bom. Isso é Solado. resenha loading, que o convidado vem e corrige. E é Quem tanta tá entrevistando? pergunta que nem cabe no Olha, programa. manda maravilhoso. seu Maravilhoso. upload. Eu tinha uma lista. Depois de mim vai botar Maravilhoso. The Never Ending Story. Resenha Loading fica por aqui, pra você que esteve com a gente aqui no YouTube e também na Rede Com Brasil. Pet, Posso carioca. posso Ele pedir é carioca. Desculpa pelo quê? Tava de bermuda. Mas, querido, o objetivo é esse, porque o carioca anda assim. O E eu carioca. sou carioca da Gema, Olha né? só, o carioca é o seguinte, Vê faz até um pouco amarelo mais de comemorando frio, lá. ó, Aí. faz um pouco mais de frio, o cara sai de chinelo, com a bermuda e o casaco. Esse é o carioca, entendeu? Então tu já tá bem no estilo, No próximo vem de chinelo, Pet. né? Até a próxima! Aí me chamam de chinelinho no Adorei! futebol. Não, dá. chinelinho não, chinelinho não. Tchau, galera, até a próxima.